explanar um pouquinho, né, contar com a participação aí da professora Michele Puntel, que vai nos explanar um pouquinho sobre o eixo 2, que trata da da garantia do direito de todas as pessoas à educação de qualidade social, com acesso, permanência e conclusão em todos os níveis, etapas e modalidades, nos diferentes contextos e territórios. Então, as pré-conferências que estão acontecendo nessa semana, a ideia delas é que elas abordem um pouquinho e explanem um pouquinho da ideia central de cada eixo, para que as pessoas tenham um pouquinho dessa ideia central, né, a fim de que participem da conferência, né. Então, a nossa conferência, ela será no dia 30, né, na próxima segunda-feira, na Escola CNC, a partir das 8 horas. Então, na parte da manhã, a gente vai ter ali uma explanação sobre o que é a CONAI, né, a etapa municipal, enfim, que a gente vai ter acesso ao documento todo para poder fazer as contribuições, as modificações, tudo que se achar necessário e importante modificar no documento, sugerir, alterar, enfim, né? E hoje, então, a gente conta com a participação, desde já, em nome da Secretaria. Michele, muito obrigada, né, por estar conosco, né, nesse finzinho de dia aí, que todo mundo, né, chega cansado, enfim, mas que também faz parte da educação, né? A gente precisa também contribuir, a gente precisa estar aí para somar, para compartilhar ideias. Não adianta ficar só, né, falando que é importante e não contribuir. Então, eu vou passar a palavra para a Michele, que ela vai explanar um pouquinho melhor para nós sobre o eixo 2. Então, boa noite. Estão me escutando bem? Sim? Beleza. Qualquer coisa vocês me falem, que a gente tem dessas questões técnicas, né? Troca fone, não funciona o microfone aqui do Norte, mas beleza. Pessoal, que bom estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Como a Vanessa colocou, assim, a gente chega cansado, mas esses momentos, eles exigem uma dedicação e um esforço, porque eles são necessários. Então, eu vou fazer uma breve apresentação quem eu sou. Eu sou uma professora aqui do município de Cachoeira do Sul, é bem no centro do Rio Grande do Sul. O pessoal de Santa Maria gosta de dizer que eles são o coração ali, né, do Rio Grande do Sul, mas na verdade é Cachoeira. Então, para quem não conhece, fica mais ou menos a uns 100 quilômetros de Santa Maria. Então, eu sou professora aqui da rede municipal. Eu tenho mestrado em políticas públicas e gestão educacional. No meu mestrado, eu estudei na pesquisa ali, desenvolvi mais as políticas públicas, os conselhos de acompanhamento e controle social. E agora, no doutorado, eu estudo, nível de educação comparada, as políticas públicas e o controle social, as políticas públicas educacionais e o controle social entre o Brasil e o Uruguai. E sou, uma coisa importante de falar, assim, eu sou professora de sala de aula, eu tenho turmas de educação infantil manhã e tarde. Então, quando eu estava lendo esse material para a gente conversar aqui hoje, eu penso que é muito essa questão, assim, eu já tive experiência, eu já fui diretora de escola, gestora, né, agora o termo é mais aprimorado, eu já trabalhei na Secretaria de Educação, já dei aula para anos finais, porque eu sou formada em Ciências e Biologia, já trabalhei com modalidade EAD, já trabalhei com ensino superior, pós-graduação, anos iniciais, já alfabetizei. O único nível que eu não trabalhei foi o ensino médio. Mas o que eu quero colocar isso? Porque quando a gente está em sala de aula, a gente tem essa percepção, a gente vai entender de forma muito rápida hoje, como a professora Vanessa colocou, o que vem trazendo o novo plano. E a gente sabe que muitas coisas que estão ali, porque tem a questão de quem está fazendo a política, de quem está recebendo a política e de como a gente vai pegar tudo isso e colocar em prática. E é importante a gente entender que ele é um plano decenal, ele vai perpassar gestões, só que nós vamos permanecer. Os atores, nós que trabalhamos na educação, vamos permanecer. E é importante que a gente compreenda e que a gente crie espaços de discussão. E aí, quando eu falava do controle social, eu acho uma coisa muito importante de falar agora no início. O controle social é quando a sociedade ela tem conhecimento para conseguir acompanhar as políticas públicas que são propostas, sejam políticas de governo ou sejam políticas públicas de fato que vão, como eu disse, perpassar gestões, né, que não vão ter a duração daqueles 4 ou 8 anos, enfim. E a gente precisa saber.
a gente precisa estar integrado, a gente precisa ter mais do que um senso crítico, a gente precisa de conhecimento para elaborar essa crítica, e é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, pode colocar a apresentação, por gentileza? A gente vai começar aqui. Para quem não teve acesso ainda, vocês vão ter a conferência na semana que vem. O documento em si é um documento bem grande, bem extenso. Até nós comentávamos agora no início. Ele é bem maior do que o plano nacional, estadual, enfim, municipal anterior. E uma coisa importante de se falar, que há pouco tempo a gente teve a visita lá no FSM, numa oportunidade de estar discutindo o Plano Nacional de Educação. E é importante, antes da gente entrar aqui, entender o que é o plano de educação. O plano, então, ele é decenal, ele vem lá, ele remonta lá aos pioneiros da educação, lá no início do século passado, que era um plano que pensava em estratégias a longo prazo. A gente sabe que tem coisas que elas vão ter um limite de data que é mais próximo e outras vão durante todo esse período, durante a próxima década. Mas é importante pensar assim, ó, quando eu estou fazendo a leitura do plano, eu tenho que pensar que ele é um plano nacional. Sim, nós vamos ter o plano estadual, sim, nós vamos ter o plano municipal. Mas quando a gente pensar no plano, a gente tem que pensar o que o nosso município, o que Farroupilha faz, o que Cachoeira do Sul faz, o que Santa Maria faz, para atingir esse documento macro, que é o Plano Nacional. Então, às vezes, a gente vai olhar um percentual e a gente vai pensar sempre no nosso município. É importante, mas a gente tem que pensar que é um movimento de parceria entre todos os entes federados, entre todas as unidades federativas. E como eu disse para vocês, pensando nesse pacto, pensando nessa parceria, a gente tem que pensar o que dentro da nossa realidade é possível. Evidentemente, pessoal, que esse documento ele vem já, ele tem um corpo, ele tem um esqueleto, mas dentro disso, o que é a particularidade, uma especificidade do nosso município? Quando vocês fizerem a leitura, e agora a gente vai indo aqui falando um pouquinho de cada parte, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar assim, ó, tá, mas e aqui? Esse termo, essa colocação, essa especificidade, vou botar aqui no silencioso, essa especificidade, ela está de acordo com a minha realidade, e se ela não está, como eu posso fazer esse plano, que já está todo montado, fazer com que ele se aproxime mais. Nós estamos agora vivendo um momento das conferências municipais, pré-conferências, conferências até final do mês, para depois a conferência estadual e depois juntar todo o compilado. Então, são sugestões, são coisas que a gente vai levando para discutir, para pensar juntos sobre isso. Tá? Pode passar. Bom, então a gente está falando do eixo 2. O que é o eixo 2? Ele é um eixo bem grande. Ele fala sobre a garantia do direito de todas as pessoas à educação de qualidade social, uma educação de qualidade social, com acesso e permanência, o que a gente já está vendo aqui que é uma coisa que já vem de muito tempo, mas ela é reforçada, e conclusão. Então, o que a gente pode ver aqui? A qualidade social e a conclusão que vem alinhados ao acesso à permanência, que já é uma coisa posta há muito tempo, em todos os níveis de ensino, etapas e modalidades, nos diferentes contextos e territórios. E aí, essa leitura do plano, quando a gente vai fazer, muitas coisas a gente vai se questionar. Esse plano serve para o meu município? Serve para o meu contexto? Serve para o meu território? Só que a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um país continental, da complexidade que é isso. Então, a gente tem que fazer essa leitura, e aqui eu provoco muito vocês, a gente tem que fazer essa leitura pensando nisso. Porque, para mim, por exemplo, quando eu vou ler, vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Eu gosto muito de dar exemplos assim práticos. Quando eu vou ler lá na LDB, por exemplo, que o calendário escolar ele é flexível, eu vou olhar para a minha realidade e provavelmente às vezes não, ele vai ser flexível, às vezes começando um pouco antes.
em função, às vezes, de safra, terminando um pouco antes, algumas especificidades, período de enchente. E aí a gente vai olhar para um calendário escolar lá da região do Mato Grosso do Sul, desculpa, pessoal, bati aqui, do Mato Grosso do Sul, Pantanal, da Amazônia, talvez, e tu vai ver um calendário letivo de 6 meses. E aí tu vai ver uma carga horária diferente. Então, é sobre essas pequenas coisas que a gente tem que pensar sobre o plano nacional. A gente está falando de todos trabalhando em prol de uma próxima década para que essas questões melhorem. E pensando, como eu disse, sempre a nível estadual e municipal, de acordo com as particularidades e peculiaridades desse contexto do nosso território. Pode passar. Bom, a primeira coisa que ele é colocado ali são as políticas e programas nacionais de universalização e democratização do acesso dos estudantes da educação básica e superior públicas, respectivamente, com garantia de interiorização, permanência, equidade, inclusão, qualidade, enfrentamento e superação das desigualdades, elevação da escolaridade, melhoria do processo de ensino-aprendizagem e êxito escolar, a expansão do segmento público, o papel dos entes federados nas responsabilidades prioritária, colaborativa e supletiva. Então, assim, ó, essa primeira parte está falando lá desde a educação básica, e daí a gente vai pensar desde a educação infantil até a educação superior. A gente está falando sobre a interiorização. O que é isso? A gente está pensando assim, ó, vamos falar de ensino superior. Quantas universidades no interior, quantos institutos federais no interior a gente tem? Basicamente, começou a se criar mais nível de capital, de polos mais centrais. Então, assim, esse plano vem com essa ideia de garantir diferentes lugares, né? A permanência é uma coisa, como eu disse, já está posta há muito tempo. E eu acho um termo muito interessante quando se fala em equidade, porque a gente sabe que as pessoas saem de diferentes locais, de diferentes lugares. A gente não pode passar simplesmente uma régua e dizer no aspecto igualitário de determinadas coisas. Então, a equidade, esse termo, ele significa muito dentro do plano. Inclusão, porque a gente sabe, né, vocês estão em escola, vocês estão em secretaria, enfim, a gente fala muito, mas a prática, às vezes, ela é um pouco diferente. E isso, pessoal, a gente está muito focado em educação básica, mas às vezes acontece na educação superior também. A qualidade, e aí a complexidade de pensar o que é qualidade. Qualidade aqui em Cachoeira pode ser uma coisa, no município de Farroupilha outra, Porto Alegre outra. A qualidade, eu acredito ser uma das coisas mais complexas quando a gente usa em termos de políticas públicas. O enfrentamento e superação das desigualdades. Eu tenho que enfrentar ela e superar. Porque a gente também sabe que quando a gente está falando de uma política educacional, a gente está falando, obviamente, de uma política social. Nós lidamos com pessoas, a educação ela está associada diretamente a seres humanos, a seres sociais e as suas relações. Elevação da escolaridade, porque daí se a gente remontar os antigos planos de educação, o primeiro plano que começou a se efetivar na década de 90, e pensar, lá a gente falava em aumentar o índice de alfabetização, de pessoas que soubessem ler e escrever. E depois a gente começou um pouquinho mais, e hoje a gente se expressa falando da elevação da escolaridade. Bom, aqui eu dei assim um resumo. E aí, pode passar, por gentileza. Qual é a proposição? Aí vocês vão encontrar lá um texto gigante. Não tinha como resumir e colocar aqui. Mas o que basicamente vocês vão encontrar lá a respeito do tópico 1 do eixo 2? Qual é a proposição? A universalização
até o segundo ano de vigência dessa lei, ou seja, um período bem ousado, da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos e 11 meses de idade, ampliando a oferta de educação infantil pública em creches, a fim de atender com qualidade 100% da demanda das crianças de até 3 anos e 11 meses do sistema da rede de ensino, garantindo permanência e padrão de qualidade na educação infantil até o final da vigência deste PNE. Então, a gente está falando, o PNE ele vai entrar em vigência em 2024. Os municipais, provavelmente, sempre eles têm nós temos um período ainda de discussão, de formação, não sei como é que vai sistematizar no que vem, mas talvez algumas leis saiam em 2025. Então, vamos dizer que a gente vai ter 2025 e 2026. Então, nós temos até o segundo ano de vigência dessa lei para melhorar isso aqui. Para quem acompanha as reuniões das promotorias regionais de educação, elas já vêm trabalhando muito em cima dessa questão do plano e desses percentuais de aumento, de ampliação de vaga. E isso vai ser um esforço muito grande, porque a gente tem, assim, uma demanda, né? E daí você tem que pensar qual é a realidade de vocês. Aqui nós ainda temos uma demanda reprimida de crianças, principalmente em idade de creche, que não conseguem vagas pela questão de infraestrutura. Nós não temos, né, onde colocar, e também a questão de estrutura e de financiar isso, né. Então, quando vocês forem ler lá, basicamente, a, a primeira questão é essa. Pode passar. Pessoal, estão conseguindo acompanhar? Tô conseguindo me fazer entender, assim, qualquer coisa, né, vocês podem colocar aqui para mim. Bom, do eixo 2, o tópico 2. Qualidade socialmente referenciada da educação básica e da educação superior públicas e privadas no Brasil, considerando as condições de oferta e de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento. Então, aqui, só para esclarecer, assim, qualidade socialmente referenciada. Nós já temos padrões, nós temos pareceres dos conselhos nacionais, estaduais, municipais de educação sobre questões de qualidade, de métricas, de espaçamento, de N questões. Então, só para localizar vocês, qualidade socialmente referenciada da educação básica e da educação superior. O item 3, financiamento adequado e estável em todos os níveis, etapas e modalidades, para garantia de acesso, permanência e qualidade, a responsabilidade dos entes federados e a garantia do papel supletivo da União no equilíbrio federativo, a consolidação e a adequação do financiamento público para os programas complementares. Bom, desse quesito aqui, ele entra bem na pauta do financiamento. É muito complexo. A gente sabe que agora tem uma variável dos índices do Fundeb, né? Às vezes a gente tem o pessoal querendo colocar lá dentro do MDE do Fundeb uma proposta, uma possibilidade desse MDE ir lá para alimentação escolar, ir lá para assistência à saúde do educando. Então, assim, ele vem reforçar o que está lá na Constituição. Cada fundo de financiamento é para uma coisa. Então, esse financiamento adequado e estável. E aqui, vê como ele reforça, assim, nesse texto, o acesso, a permanência, a qualidade. Ele vem reforçando, assim, reforçando, para a gente entender. Não adianta só. Lá na época, por exemplo, da minha mãe, não se tinha acesso. Ia quem queria, não tinha transporte escolar. A partir do momento que a gente começou a ter, lá dentro das nossas constituições, se a gente for ver historicamente, que o aluno tinha uma idade obrigatória para estar na escola, veio a política do transporte escolar. Então, ele tinha que teve como ir para a escola. Então, ele teve acesso. A permanência, a gente começou agora, vamos dizer assim, de umas 2 décadas para cá, as fichas ficais, o acompanhamento, mas essa questão assim, da escola está indo atrás desse aluno que está evadido para ele permanecer.
E nesse contexto todo a qualidade, porque não adianta o aluno ir, estar e não ter uma qualidade no desenvolvimento dessa aprendizagem, que é o que a gente tinha visto lá no início, no título do nosso eixo. Pode passar. Bom, então a proposição para o item 2. A universalização do ensino fundamental de 9 anos, com garantia de permanência e padrão de qualidade até o segundo ano de vigência da lei, para toda a população de 6 a 14 anos e garantia de que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste PNE. Ousado, mas necessário. 95% dos alunos do ensino fundamental. A gente está falando que 95% das matrículas que a gente tiver nos próximos 10 anos, ao final desses 10 anos, 95% tem que estar concluindo. Então, a gente tem que pensar, enquanto redes de ensino, o que a gente vai fazer e que forma a gente vai executar isso. Pode passar. A proposição relativa ao item 3, a universalização até o segundo ano de vigência desta lei, com garantia de permanência e padrão de qualidade do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevação até o final do período da vigência deste PNE da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Então, a gente nota que está sendo reforçado o ensino fundamental, 95%, e o ensino médio, 85%. Porque quem trabalha com ensino médio, com escolas de ensino médio, sabe assim, a quantidade de evasão que os alunos vão tendo. Então, a gente tem que pensar que escola vai ser essa para conseguir chegar lá no nono ano com 95% de todas as matrículas no próximo, lá ao final do PNE, concluindo, que escola vai ser essa, e que escola vai ser essa que vai chegar ao final do PNE com 85% de matrículas, e a gente está falando de matrículas, gente. Tá? Vamos, assim, são coisas para a gente pensar mesmo, e aí vocês vão perguntar, se eu tenho resposta? Não, eu estou analisando também com vocês o que a gente vai fazer nos próximos 10 anos. Pode passar. Bom, item 4. Melhoria e consolidação dos indicadores nacionais de avaliação, supervisão e regulação da educação básica e da educação superior, e a articulação entre os entes federados. A regulação do ensino privado, a necessidade de adequações nos sistemas e instrumentos de avaliação existentes no Brasil, retomando a discussão do SINAEB. Quando a gente fala aqui de melhoria e consolidação dos indicadores nacionais de educação, a gente pensa, os índices. E há pouco tempo a gente discutia dentro de uma pesquisa que esses indicadores eles não eram justos, eles eram métricas. E aí a gente ficou pensando, mas no lugar disso, o que seria? Porque a gente precisa ter uma métrica. A gente está falando de educação, mas a gente está falando de um serviço público. Ele precisa ser mensurado. E como eu vou mensurar? E aqui fala na melhoria. Então, a gente tem que pensar lá enquanto escola, que a gente coloca, a gente vai lá dar aula, a gente efetiva essas provas, a gente vai ter os índices lá mesmo de aprovação e reprovação, mesmo que seja isso ao final do ano. Não precisam ser necessariamente as provas. O que eu estou fazendo para melhorar e consolidar esse processo todo? É uma grande questão, assim, e daí vocês vão ver que no transcorrer do texto, do plano, vem trazendo muita coisa. E essas coisas, elas precisam ser pensadas e analisadas enquanto professores, como eu disse, de sala de aula, professores de secretaria. Pode passar. Bom, a proposição em relação ao item 4 é universalizar até o segundo ano de vigência da lei a permanência e padrão de qualidade para a população de 4 a 17 anos
da rede regular de ensino, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, criando todas as condições de acesso, acessibilidade e permanência, com suplementação e complementação, quando necessário, mediante uma estrutura adequada, professores com formação na área e equipe multidisciplinar, oferecendo capacitação e suporte aos profissionais envolvidos. E aqui, essa última parte, a gente sabe que é um desafio hoje em dia, quando a gente está falando de uma escola inclusiva. A gente não tem, às vezes, nem apoio, professores, né, que estão recebendo um aluno com algum estudante com algum tipo de deficiência, seja deficiência ou, como está descrevendo aqui, uma superdotação, a gente não tem isso. Então, é importante a gente pensar, assim, o que esse plano está trazendo e o que a gente está precisando para os próximos 10 anos, em nível de implementação e aprimoramento. Pode passar. O item 5. Políticas públicas de acesso, permanência, qualidade, inclusão e equidade para a educação infantil e a centralidade da responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal e da ação supletiva dos estados e da União. Aqui eu só quero abrir um parênteses. A gente tem um entendimento que educação infantil é obrigação do município. Na verdade, se o Estado, né, o Estado do Rio Grande do Sul hoje, acredito que não possua mais nenhuma turma, foram todas extintas de educação infantil. Quando se fala aqui de centralidade, de, vamos dizer assim, de direcionamento para os municípios, não quer dizer que esses municípios não possam ter parcerias também para ampliar as vagas de educação infantil com o Estado. Por exemplo, salas de aula de escolas estaduais podem ser usadas, né, para que escolas municipais ampliem suas turmas em nível de estrutura. Isso já acontece, por exemplo, aqui em Cachoeira. Um exemplo, daí você tem que pensar a realidade de vocês. Mas, assim, ó, em termos de centralidade, eu só quero tensionar que necessariamente não é responsabilidade do município. Como nós vivemos no sistema federativo, ele vai dividindo essa parceria. Então, hoje, o que a gente tem? Ficou que a educação infantil é do município, ensino fundamental, município e Estado, ensino médio, Estado. Mas, assim, não quer dizer que não possam haver, vamos dizer assim, parcerias de outras formas e apresentações. Bom, seguindo aqui, a garantia do direito à educação de forma plena e formação de qualidade para a cidadania. A garantia de formação adequada para os trabalhadores profissionais da etapa na área que ministram. A garantia de educação integral, de qualidade com equidade. E aqui vai começar a falar, pessoal, da educação integral, que é o que vem muito, está vindo muito forte nesse Plano Nacional de Educação. E o que Michele, né, considero um grande desafio à educação integral. Em termos de pessoal, em termos de financiamento, em termos de alimentação escolar, em termos de estrutura, em termos pedagógicos, como pensar essa educação integral. O financiamento público adequado e estável para a garantia da expansão das matrículas na creche e na pré-escola da rede pública, regulação e avaliação da oferta e do repasse de verbas públicas para a rede privada conveniada nesta etapa, e melhoria da qualidade da educação infantil no Brasil. Pode passar. Qual seria a proposição para esse item 5? Garantir a universalização das matrículas na educação de jovens e adultos, que a gente, não sei a realidade de vocês, mas assim, em níveis gerais de matrículas, quando a gente vai pesquisar relatórios de censo, nós temos muita diminuição do EJA, até pela estrutura que muitos EJAs têm, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha, às vezes não consegue chegar às 7 horas, às 19 horas. Uma pessoa que trabalha, ela às vezes quer um complemento de, além dos conteúdos programáticos, né, para aquele nível respectivo ao ano, talvez um curso de aperfeiçoamento de alguma coisa, um curso profissionalizante junto com esse EJA.
Então, também quando eu falo aqui para vocês, é para a gente pensar assim, tá, mas eu vou universalizar essas matrículas do EJA. Como? Como é que eu vou oferecer esse EJA para que, de fato, ele seja importante e significativo? Então, aqui está falando até o 5º ano de vigência do plano, em todas as etapas e modalidades, com padrão de qualidade, possibilitando acesso, permanência e continuidade dos estudos, e garantir a superação do analfabetismo de jovens, adultos e idosos em todo o território nacional. Quem já teve, eu já tive a experiência de trabalhar com EJA, a parte de alfabetização, a gente sabe que esse é um grande desafio, porque a gente está falando de pessoas que não puderam estar na escola, na idade, e aí elas vão em outro período da vida para estar buscando isso, e o quanto é significativo e o quanto é importante ter um EJA que olhe para essas pessoas e que tem uma prática pedagógica. Porque tudo isso aqui que eu estou falando, eu olho muito para a política pública e, como eu disse para vocês no início, eu estou em sala de aula, eu já estive em diferentes níveis, eu estou em sala de aula, mas eu olho para isso e fico refletindo, como que vai ser isso na prática? E isso é uma coisa bem importante da gente tá pensando, está elaborando, porque agora a gente está elaborando, semana que vem vocês vão ter a conferência, e aí vão anotando, vão pensando sobre essas coisas. Pode passar. O item 6, políticas públicas de acesso, permanência, qualidade, inclusão e equidade para o ensino fundamental. E a centralidade da responsabilidade, pausa aqui, vocês veem que é centralidade da responsabilidade. Porém, como eu disse, não é a total responsabilidade, né? Mas tornar os municípios o centro da responsabilidade do ensino fundamental, em colaboração com estados e o Distrito Federal e a ação supletiva da União. A garantia do direito à educação de forma plena e formação de qualidade para a cidadania. A garantia de formação adequada para trabalhadores, profissionais da etapa na área que ministram. A garantia de educação integral de qualidade com equidade. A alfabetização das crianças na idade certa. O desafio da transição da educação infantil para o ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2 para o ensino médio. Pessoal, particularmente quando eu li esse item 6, eu pensei, nossa, se a gente conseguir colocar tudo que está escrito aqui, colocar em prática, nós vamos ter uma educação, assim, referência mundial. Porque aqui, se vocês olharem, é absolutamente tudo aquilo que a gente vem há décadas lutando. E aqui compila. É quase como o final do arco-íris. Parece que quando a gente está chegando perto do final, ele some, né? Mas isso aqui é muito importante de pensar, assim, ó, que esse item 6 seria o ideal. O mundo ideal seria esse item 6 aqui. Pode passar. Vamos ver a proposição para esse item. Garantir a universalização da educação básica no campo, com garantia de permanência e padrão de qualidade, até o 2º ano de vigência do plano. E aí, abre-se um parênteses, vocês sabem, não sei como é a realidade de vocês, mas posso falar pela minha realidade e de alguns outros municípios que eu conheço, a tendência é que a educação do campo, ela acabe sendo, até por uma questão logística, redirecionada para as sedes, para a zona urbana. É uma tendência. Então, ver que ele traz aqui essa garantia e vamos dizer, até esse respeito com a educação básica no campo. Porque uma coisa é um estudante, por exemplo, de ensino médio, pegar um transporte escolar e vir até a cidade. Uma coisa é uma criança da educação básica, né, ali da educação infantil, ensino fundamental 1, pegar um ônibus e se deslocar por um longo período, né? Então, até o 2º ano de vigência do plano, prioritariamente em tempo integral, no próprio campo, com espaços adequados, profissionais preparados, reestruturação do currículo a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, ampliando gradativamente o acesso ao ensino superior
e a cursos profissionalizantes, considerando as peculiaridades dos educandos e as especificidades regionais. E aqui posso dizer, como eu disse, eu gosto de ir conversando, dando exemplos, abrindo parênteses. Aqui em Cachoeira nós temos uma escola tal e qual esse item 6. Ela é uma escola do campo, para pessoas no campo. Ela tem um sistema de rodízio, por exemplo, segunda, quarta e sexta, anos finais, terça e quinta, anos iniciais. Na semana seguinte, então, terça, quinta e sexta, anos iniciais, segunda e quarta, anos finais. Ela tem projetos, ela tem propostas, o PPP dela é totalmente voltado para esses alunos do campo. Então, assim, esse é esse item 6, eu posso dizer para vocês que essa proposição ela é possível. E eu estou falando de uma escola que é mais distante aqui da sede, ela dá mais ou menos 80 quilômetros de uma estrada bem, bem precária. Às vezes, quando chove, dá mais ou menos 1h30 de Cachoeira. Né? Esses professores vão se deslocando, esses alunos também chegam lá de transporte escolar, porque Cachoeira tem um território muito grande, né? E dentro disso eles têm mais ou menos 60 alunos, mas eles conseguem fazer isso. Esses alunos têm horta, esses alunos criam abelha, esses alunos têm galinheiro. Então, assim, isso é possível. Então, assim, quando a gente está lendo, assim, quando vocês forem ler, vocês podem pensar assim, poxa, mas isso aqui é quase utópico, como eu estava falando ali do item anterior, dessas questões, mas, assim, algumas coisas, elas são possíveis, elas já são reais. Pode passar. O item 7. Políticas públicas de acesso, permanência e assistência estudantil, qualidade, inclusão e equidade para o ensino médio e a centralidade da responsabilidade dos estados e do Distrito Federal, em colaboração e ação supletiva com a União. A garantia do direito à educação de forma plena e formação de qualidade para a cidadania e para o trabalho. A garantia de formação adequada para os trabalhadores profissionais da etapa na área que administram. A garantia de educação integral de qualidade com equidade. Aqui é o mesmo item anterior, no caso, o mesmo item, não, perdão, a mesma sentença do item anterior, e eu quis destacar a garantia de educação integral de qualidade com equidade. A consolidação de uma política nacional de ensino médio que articule o ensino propedêutico e profissional, com participação efetiva dos estudantes na gestão democrática e fortalecimento dos grêmios estudantis, e na não naturalização da EAD como modalidade de ensino. Porque a gente sabe que aqui uma questão sobre a educação à distância, ela é válida, porém precisa se ter uma maturidade a nível, aí vamos dizer assim, acadêmico, mesmo que seja assim, por exemplo, de acadêmico, de organização, de sistematização, para que esse aluno ele entenda a sua responsabilidade nesse processo. E aqui está falando da questão do ensino médio, para não naturalizar algumas disciplinas que elas fiquem remotas, como se fosse simplesmente o aluno estar ali cumprindo lista, né? Então, isso é importante. E quando eu reforçava ali, né, que eu disse que vem do item anterior, a garantia da educação integral de qualidade com equidade. Aí eu tenho que pensar, o que seria essa educação integral? Que tipo de educação integral? Que escola é essa de educação integral? Que qualidade seria para a realidade dessa escola, para a realidade desse município, desse estado? E uma equidade, como eu disse. Equidade é quando eu tenho diferentes pessoas que saem de diferentes pontos. Não estou falando sobre colocar uma linha de partida igual para todos. Então, assim, é um pensamento bem rebuscado em relação a essa sentença aqui. Pode passar. A proposição para o item 7 seria a garantia de educação em tempo integral, com no mínimo 7 horas diárias, com garantia de permanência e padrão de qualidade, no mínimo 50% das escolas públicas federais, estaduais, distritais e municipais,
a fim de atender pelo menos 50% dos estudantes da educação básica até o final de vigência do plano. Não sei quem teve já a oportunidade aqui de trabalhar no projeto Mais Educação, que era um projeto piloto para a educação integral. E, assim, o Mais Educação, ele variava de escola para escola. Ele era uma proposição de educação integral, uma proposta, né, para que os municípios entendessem e o Estado, financiada pelo governo federal, e a gente via a diferença de escola para escola, porque a educação integral, ela tem que ser pensada como educação integral. E aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas o que é uma educação integral? Para mim pode ser uma coisa, para vocês pode ser outra. Então a gente tem que pensar qual educação integral a gente está falando para o nosso território, qual educação integral a gente está falando para o nosso contexto. Porque simplesmente passar 7 horas dentro de uma escola não basta. Tem que fazer a diferença na vida daquele aluno enquanto estudante, enquanto pessoa, enquanto sociedade. Essa educação integral tem que fazer a diferença. Então, eu me questiono muito sobre isso. Pode passar. O item 8. Políticas públicas para as diversas modalidades da educação básica e a responsabilidade dos entes federados. A garantia da educação integral de qualidade com equidade. A garantia de formalização, efetiva institucionalização e qualidade das escolas indígenas, quilombolas e do campo. O desafio da regulação, da supervisão e da avaliação e as limitações da educação à distância. A consolidação da educação de jovens e adultos e da educação do campo, inclusive pela reabertura de turmas e fortalecimento de tais modalidades. Então, aqui, como eu disse para vocês, se vocês pegarem os índices de matrícula do censo escolar, tu vê que o EJA e a educação do campo, ela tá em queda, as matrículas estão em queda. E aqui ele fala sobre a reabertura de turmas e fortalecimento. Então, são coisas que os municípios e os estados vão ter que repensar muito sobre isso. Está indo de encontro ao que está acontecendo. Aqui acontecendo assim, os estados e municípios estão indo para um lado e o plano agora está vindo para outro lado. Então, isso aqui é uma política pública. Se isso aqui passar no documento final, os estados e os municípios vão ter que repensar essas ações de governo que estão sendo tomadas. A ampliação do ensino médio da EJA, integrados à educação profissional técnica, a educação do sistema socioeducativo e das pessoas privadas de liberdade, o acesso, qualidade da oferta, permanência, inclusão e equidade às crianças, adolescentes, jovens e adultos indígenas, quilombolas, do campo, ribeirinhos, surdos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. Se vocês pegarem agora essa última frase aqui, que é gigante, como eu disse, a frase também ideal. O acesso, qualidade de oferta e permanência para todas as pessoas que dentro da escola estiverem. Isso é muito importante a gente pensar. Esse plano, ele tem que ser fortalecido pensando que a escola é para todos, independente de qualquer coisa. E sempre reforçando o aspecto ali que eu não gosto de dizer que ele se repete, eu quero dizer que ele se reforça. A qualidade com equidade. Pode passar. Qual é a proposição para o item 8? Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e permanência do estudante, com alimentação, hospedagem e transporte. E 100% da expansão no segmento público até o final de vigência do plano. A gente aqui quando eu olho para isso, eu penso em financiamento. Eu vou dar alimentação, ok. Eu vou dar hospedagem.
né? A gente fica se questionando, assim, e o transporte. Mas, assim, quando a gente lê uma política pública, a gente não pode pensar, por exemplo, no sentido de simplesmente dizer que ela é impossível pelo fato do meu lugar de fala. Eu acho que é muito complexo essa questão da hospedagem. Eu tenho que encontrar alternativas. Quais são as alternativas? De que forma? Como que eu vou fazer isso? Porque a gente está falando aqui especificamente de educação profissional técnica de nível médio. Tem que pensar sobre isso. E aí a gente voltava lá no início sobre a questão dos institutos, como eu dei o exemplo da interiorização, de sair simplesmente de polos e dar oportunidade para esses alunos que simplesmente não é só dar o transporte, a gente sabe que às vezes o deslocamento ele não é viável para um aluno, né, ir e voltar todo dia. Então é importante a gente pensar sobre isso. Pode passar. O item 9. Políticas públicas de acesso, permanência e assistência estudantil. Qualidade, inclusão e equidade e internacionalização para a educação superior, graduação e pós-graduação. E a centralidade da responsabilidade da União, dos Estados e do Distrito Federal. A democratização do acesso, a garantia de ações afirmativas e assistência estudantil e a permanência nas instituições de ensino superior. A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. A institucionalização dos cursos interculturais. A regulação, supervisão e avaliação da EAD. O fomento à ciência, à tecnologia e inovação, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a proporção de mestres e doutores nas instituições de ensino superior. Aqui, assim, ó, eu tenho algumas questões para falar, porque isso aqui, na verdade, acaba sendo uma questão transversal também com a questão de valorização profissional. Porque quando a gente fala assim, a proporção de mestres e doutores nas instituições de ensino superior, às vezes a gente tem uma fala que só quem tem mestrado e doutorado vai estar numa instituição de ensino superior. Mas e por que não uma pessoa com mestrado e doutorado estar no ensino público? E aí a gente tem que também pensar, agora eu estava falando sobre a questão transversal da valorização dos profissionais. E às vezes a gente acaba perdendo bons profissionais, não só pela questão do título em si, mas a expertise, que é o que a gente está falando aqui, quando a gente fala sobre a questão da pesquisa. Né? O que eu pesquiso, o que isso está tendo impacto na educação pública, porque a gente tem muito assim, e aqui eu estou trazendo uma coisa para vocês pensarem. A gente pensa muito assim que aquele professor que fez um mestrado, fez um doutorado, ele é um professor para fazer pesquisa. Mas nós temos que pensar, e foi dito agora, e eu achei brilhante pelo professor Antônio Nova, e esteve em Santa Maria há pouco tempo, que existem duas questões aqui quando a gente pensa em mestre e doutores. Eles são professores para a pesquisa e são professores formados através da pesquisa. Então, isso também é importante, e isso aqui eu trago como uma questão, como eu disse para vocês, transversal, para a gente pensar lá na valorização dos professores. Está falando sobre aumentar mestres e doutores nos institutos de educação superior, nas instituições, sejam institutos, universidades, centros universitários, mas a gente tem que pensar também o que esses professores com mestrado e doutorado estão sendo valorizados, né, em relação a isso. E a gente também tem que pensar, assim, sobre essa perspectiva de educação superior, muitos alunos conseguem, às vezes, né, acontece, por exemplo, aqui em Cachoeira nós temos uma extensão da UFSM e o comentário é que sobram muitas vagas. Mas se eu pensar que esse aluno tem que estar às 18 horas para a aula do noturno e que vai até mais ou menos umas 21, 22 horas, que aluno que trabalha no comércio que vai conseguir chegar às 18 horas. Então, assim, não é só o acesso, mas é como esse aluno vai permanecer na educação superior. Como esse aluno
que trabalha o dia todo, que vai para a universidade, à noite, como é que esse aluno vai conseguir fazer pesquisa? Como é que esse aluno vai conseguir fazer extensão? O que a universidade está fazendo para, vamos dizer assim, consolidar a formação desse aluno, mas além de consolidar, incentivar que ele permaneça dentro da universidade? Talvez, hoje a gente aqui, a maioria já tem ensino superior, mas assim, já tem a especialização, mas às vezes a gente pensa assim que, mas lá quando eu fiz era diferente, mas a gente também tem que ter o olhar para as pessoas hoje em dia. Que cenário é esse da educação superior? E aqui a gente está falando, aí volta do início, a gente está falando do eixo 2, a gente está falando basicamente sobre a educação, a gente falou de matrículas em idade creche, matrículas em idade 4 anos, da educação infantil como um todo, a gente está falando do ensino fundamental, a gente está falando sobre o ensino médio, a gente está falando sobre EJA, está falando sobre curso técnico, está falando sobre ensino superior, só que uma coisa está ligada à outra. Esse aluno que não conseguir terminar o ensino fundamental, automaticamente ele não vai para o médio, ele já é um aluno que a gente não conseguiu puxar, a gente não conseguiu trazer, que ele permaneça na educação. Esse aluno do ensino médio, necessariamente, ele não tem que saltar do médio para o ensino superior, ele pode estar ali agregado, estar integrado com os cursos técnicos. Através de um curso técnico, ele pode conseguir um trabalho e aí se consolidar e ir para o ensino superior. Então, uma coisa está atrelada à outra. Não existe, quando a gente fala educação, ela não é uma gaveta. E é isso, quando vocês fizerem a leitura, que vocês têm que pensar. Por que a gente está falando sobre tantas coisas dentro desse eixo? Pode passar. Bom, a proposição. Regulamentar e estabelecer parâmetros, diretrizes e padrão de qualidade nacional para EAD, como modalidade educativa, garantindo efetiva articulação, cooperação e integração entre os sistemas de ensino, no SNE, Sistema Nacional de Ensino, né? E assegurando a educação crítica das mídias com uso de recursos educacionais abertos até o primeiro ano de vigência do plano. Aqui ele está trazendo, e depois, quando vocês fizerem a leitura, está falando sobre muita questão das mídias, essa questão assim de entender esse processo da construção de ensino-aprendizagem através desse recurso. E está também trazendo uma questão, assim, está tendo um olhar bem importante para a questão do EAD, porque a gente teve uma expansão do EAD, só que agora a gente parou para pensar assim, tá, mas qual é a qualidade desses cursos EAD? E aí a gente não está botando em xeque a educação à distância. A gente está pensando em termos de qualidade desses cursos oferecidos, da forma como, como eles acontecem, enfim, da particularidade da educação à distância com um olhar de qualidade. Pode passar. A 10, o item 10. Educação em tecnologias de comunicação e informação. Acesso, regulação, proteção de dados, meios e formação crítica. Educação crítica da mídia para a formação e letramento de trabalhadores e profissionais da educação e estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, visando o desenvolvimento de recursos educacionais abertos, resguardando os direitos autorais pertinentes, ferramentas públicas, metodologias, resolução de problemas, criação de conteúdos, comunicação, colaboração e a segurança nas redes sociais digitais. Aqui nesse item vem trazendo bem essa questão assim, ó, do que é o mundo hoje em dia. E aí, pessoal, a gente tem que pensar uma coisa. Não existe a escola da minha época. A minha época é agora. Eu sou professora agora. Quando eu estudei era diferente, mas a escola do meu tempo é essa, é a escola que eu vou todo dia para lá e dou aula. A escola, às vezes, que um aluno de 5 anos sabe mais de um celular do que um professor, porque ele mexe mais, ele se articula mais com aquilo ali. Então, assim, quando o plano traz agora
essa questão dos profissionais, dos trabalhadores e dos estudantes, a necessidade desse letramento, da gente entender esse mundo. Eu não sei como é em Farroupilha, mas aqui em Cachoeira a gente não tem nenhum sistema de chamada online, como, por exemplo, o Estado tem. Alguns municípios aqui da região têm, nós não temos. Quando nós implementamos na escola onde eu fui diretora, planilha de chamada no Drive, no Google Drive. Eu lembro que foi uma resistência absurda dos professores, que eles diziam, nós não sabemos. Eu disse, tudo bem, nós vamos aprender juntos, nós vamos implementar isso. E aí, eu lembro que eu dei um exemplo muito simples. Quando o sistema bancário passou a ser um cartão digital, onde tu vai num computador, que é o caixa eletrônico, para retirar dinheiro, para fazer operações, nós tivemos que aprender. Existem pessoas até hoje que estão ali auxiliando. Então, esse é o mesmo processo da escola. Sempre vão ter alguns professores que têm mais fluência nas mídias, nas tecnologias, que vão ajudar aqueles outros professores. Ninguém precisa se sentir forçado, mas tem que compreender esse mundo. E eu acho bem interessante que esse item 10 traz aqui. E já no plano nacional, estadual e quase todos os municipais, já trazia alguma coisa relativa a isso. E agora ele se expressa mais ainda, porque a gente tem que, por exemplo, em tempos de notícias falsas, seja o que for, seja até em questão de grupos, de WhatsApp, às vezes comentários, tu conseguir fazer com que aquele aluno, fazer com que aquele grupo, com que aquela comunidade escolar reflita sobre aquilo ali, sobre aquela informação, entenda o impacto disso. E que a gente possa usar isso dentro de sala de aula, dentro da escola, de diferentes formas. Pode passar. A proposição do item 10. Garantir a matrícula, a frequência, a documentação escolar e a certificação de todos os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas da rede pública de educação, em qualquer fase do período letivo, complementando as diversas faixas etárias, níveis, etapas, modalidades da educação, até o primeiro ano de vigência do plano. Só fazendo aqui. Vocês estão vendo que eu estou lendo o item e às vezes a proposição, vocês vão dizer assim, mas não tem muito a ver. É que é um texto gigante. A proposição, ela é um gancho para tudo aquilo que vai desenvolver. Lendo o documento, e aí assim, pessoal, vocês vão me perguntar assim, mas eu vou ler um documento que tem, nem vou lembrar agora qual é a quantidade de páginas, sei lá, 200 páginas, quase isso, não vou lembrar. Vocês vão ver aquele eixo, por exemplo, hoje vocês estão aqui e a gente está conversando sobre o eixo 2, que eu apresentei ele inicialmente. Vocês vão, dentro desse eixo, vão olhar o que mais está chamando a atenção de vocês. Vão fazer como se fosse uma leitura flutuante, uma leitura dinâmica, e vão pensando nesses tópicos. Mas é importante que vocês visualizem esse documento. Como eu disse, assim, por quê? Porque essa política pública e esse espaço, ele é importante. Não adianta só a gente falar... Vou dar uma água aqui. Não adianta a gente falar espaço de controle social, como que eu vou controlar uma coisa se eu desconheço essa coisa? Então, eu preciso conhecer. Então, assim, vou ser bem sincera para vocês, questão de 30 minutos que vocês pegarem esse documento em PDF no celular, vocês conseguem visualizar tudo isso aqui que a gente está conversando hoje, para que vocês possam ir fortalecidos e principalmente empoderados para a conferência. Pode passar. O item 11. A afirmação da instituição educacional como espaço de direito e de política de Estado se caracteriza pela socialização, pelo cuidado e proteção, e pela promoção da democracia e da cidadania, que contrapõe as políticas e propostas ultraconservadoras, tais como a educação domiciliar, homeschooling, militarização das escolas e intervenções do movimento Escola Sem Partido e do agronegócio na educação. Bom, aqui, pessoal, a gente está falando, assim, sobre a escola que a gente, de fato, conhece.
que é uma escola configurada pela socialização, pelo cuidado, pela proteção. E uma coisa que a gente tem que desconstruir um pouco assim, ó. Quando a gente fala, aqui vem na sentença, cuidado, proteção, socialização, às vezes eu falei lá no início, a política educativa, ela está associada diretamente à política social. A escola é um espaço de convívio social. E aí, se vocês pararem para pensar, a escola é um espaço de convívio social obrigatório. Aquele ser social é obrigado, né, vamos dizer assim, se a gente olhar por um viés, ele é obrigado a estar na escola aos 4 anos. Não, ele tem o direito de estar na escola aos 4 anos, porque vai ser esse espaço de socialização, de cuidado, de proteção para além da família dele. E muitas vezes a gente sabe até pela questão de vulnerabilidade social que, infelizmente, existem crianças que nem no seio das suas famílias têm esse amparo. Então, é muito importante da gente pensar assim, que a escola, e parece assim uma retórica ultrapassada, mas é importante reforçar, ela é um espaço democrático, é para todas as pessoas, todos os times de futebol, todas as crenças, tudo é para estar ali. E uma coisa aqui que eu acho muito importante, a questão da educação domiciliar. A gente sabe que tem muita coisa que ela já vem falando assim, se um aluno, por exemplo, tem, às vezes, gravidez na adolescência, ou tem alguma, está passando por algum tratamento de saúde, esse aluno tem direito a um atendimento domiciliar, que é uma coisa diferenciada. Mas nada substitui esse espaço de socialização que é o da escola. Nada substitui. Porque até a gente se criou, vamos dizer assim, um cenário, uma coisa assim, que os pais, as famílias, algumas pessoas acharam que aquele roteiro de atividades que era dado durante a pandemia, aquilo ali era o que o professor faria em sala de aula. Então, assim, a gente precisa fazer, não é, acho que fazer entender, mas é revalidar que foi um momento totalmente atípico, não existe essa possibilidade. Né? E aí, às vezes, as pessoas criam comparativos, mas em tal país é assim. Não, mas aqui a nossa cultura, a nossa realidade, o nosso sistema, ele é totalmente diferente. Hoje não cabe homeschooling. Não sei se daqui a 30, 40 anos, eu não sei. Primeiro, a gente tem que reforçar a nossa educação integral, a gente tem que reforçar a nossa escola pública, a gente tem que pensar nessa permanência dos alunos. A gente tem tanta coisa, assim, em termos de urgência, maior do que pensar em homeschooling. Pode passar. Bom, a proposição do item 11. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 60%. A gente está falando de matrícula. Sim, eu reforço aqui matrícula porque a gente não está falando de conclusão, né? Mas então a matrícula da educação superior para 60% e a taxa líquida de matrícula para 40% da população de 18 a 24 anos. Assegurada a qualidade da oferta até o final de vigência do PNE. Ampliar a oferta da educação superior pública, assegurando uma proposição nunca inferior a 60% do total de vagas até o final de vigência do PNE. E aí, como eu disse, às vezes a gente conversa uma coisa, olha, mas está falando, não, a gente está falando aqui de toda a educação básica, a gente está falando da educação superior, está falando sobre as diferentes modalidades, está falando sobre diferentes etapas, e assim foi basicamente um compilado assim vamos dizer, a gente falou de financiamento, a gente falou sobre questões sociais, pode passar. Sim, a gente vai aqui, vamos dizer assim, finalizando esse momento, mas abrindo também para discussões, porque como eu disse para vocês, é um documento extenso, gigante, mas é uma leitura que nos instiga a pensar sobre. Porque nós estamos na educação.
é um documento feito para pessoas da educação, sejam esses atores profissionais, famílias, alunos. E o que, que a gente vai trazer de complemento para esse documento? O que, que a gente vai pensar sobre? O que, que a gente pode acrescentar? Então, assim, eu reforço, pessoal. Eu trabalho com pesquisa em controle social. O controle social são esses momentos aqui. É que a gente vem pensar juntos, na perspectiva de diferentes realidades. A gente está falando sobre educação, mas cada um tem uma realidade, como falou ali no início, um território, e a gente está tomando conhecimento. Isso é controle social, é um mecanismo, são engrenagens. Eu não consigo controlar uma coisa que eu desconheço. Eu preciso de informação, eu preciso me engajar com essa informação, eu preciso entender o que, que eu faço também com essa informação, que é o que a gente está construindo hoje aqui nessa pré-conferência. Nós estamos pensando sobre, para que dia 30 vocês possam ir lá e dizer assim, não, eu vi tal aspecto e eu acho que aqui, de acordo com a nossa realidade, a gente vai lá para a conferência estadual e leva tal coisa, a gente vai para a conferência nacional e leva tal coisa. E depois, quando voltar, talvez a gente possa reformular ou trazer mais para próxima da nossa realidade uma determinada escrita. Como eu disse, o Plano Nacional ele já vem com um corpo, mas dentro disso, o que, que nós podemos fazer para que esse plano fique a identidade, ele se caracterize e tenha uma identidade do nosso município, porque senão ele acaba sendo simplesmente uma cópia e ele perde um pouco da questão da lógica de ser. Como eu disse para vocês, o plano a gente está falando numa junção de unidades federativas trabalhando em prol de todos nós, Farroupilha, Cachoeira, Porto Alegre, onde for, nós estamos trabalhando para que esse próximo plano atinja esses índices, atinja essas metas. Mas a gente tem que pensar qual é essa escola, qual é essa educação, quais são esses profissionais, quais são esses estudantes, né? E principalmente, eu reforço aqui, a leitura, mesmo que seja uma leitura flutuante, uma leitura rápida, do eixo, no caso, por exemplo, eu vi aqui o eixo 2, mas aí a Michelle falou sobre financiamento, me interessei, quero participar mais ativamente do eixo de financiamento, enfim, pessoal, mas que seja feita uma leitura do eixo que vocês vão fazer e alguns apontamentos, porque às vezes a gente fica pensando assim, e aí eu vou falar de uma experiência assim que eu vi na minha casa. A minha mãe dizia assim, ela ia na reunião de pais e ela dizia, não falei nada porque eu fiquei com vergonha, porque eu sou uma pessoa assim, eu não tinha muito conhecimento daquilo ali. Mas não interessa, a gente não precisa ser especialista. Eu não sou uma especialista aqui. Eu disse para vocês inicialmente, eu sou uma pesquisadora de financiamento, eu sou uma pesquisadora de controle social, e aí eu vim falar sobre tudo. Mas quando a gente está na educação, a gente perpassa. E é por isso que é importante, assim, ó, a fala de um pai, de uma mãe, ela tem uma importância. A fala de um aluno tem uma importância, de um profissional tem uma importância. Só que a gente tem que entender, assim, ó, quais são essas importâncias, o que, que a gente vai fazer com isso, né? Fazer essa construção. Tudo a gente constrói. Até mesmo com aquilo que a gente não concorda, a gente tem que discordar fundamentando. E uma coisa que eu tenho, enquanto pesquisadora, enquanto professora, pensado muito, a gente deve evitar a empiria. O que, que é empiria? Eu acho. Não, eu não quero achar. Eu me fundamento, né? Eu explico através de um fundamento. E aí, como eu disse para vocês fazendo essa leitura, vocês podem dizer, não, isso nosso município não é pertinente, para o estado do Rio Grande do Sul não é pertinente por tal e tal aspecto. Nós não temos estrutura, nós não temos isso, mas assim, fundamentando, eu reforço isso. Pessoal, eu não sei assim, se eu fui muito rápida, se vocês conseguiram, se eu consegui colaborar com vocês de alguma forma. Agora eu deixo aberto aí para Vanessa. Não, Michele, eu acho que foi muito esclarecedor, né? É um eixo bastante complexo, né? Eu estava aqui olhando para o título dele, assim, né? E aí nós temos palavras-chave aí bastante, né? Qualidade,
acesso, permanência e conclusão, né? E aí a gente tem aí uma responsabilidade danada, né? Para a gente dar conta de tudo isso, né? Porque como você muito bem explanou, o acesso não é garantia de qualidade. A permanência não é garantia de conclusão. Todos eles se entrelaçam, mas ao mesmo tempo a gente tem que garantir que a qualidade ela esteja, como é que eu posso dizer assim, não atrelada à permanência da criança na escola, né? Então eu tenho assim o acesso, a permanência, a conclusão e a qualidade. Então assim, esse contexto que tu tanto frisou, eu acho essencial. Se a gente não estabelecer que nós estamos falando do município de Farroupilha, nós temos que entender esse documento como norteador, e se a gente não se apropriar do documento, ele se torna mais um documento de gaveta, como qualquer outro que a gente não tenha conhecimento, né? E se a gente quer que ele seja norteador, ele tem que fazer sentido para a gente. Então, a qualidade, como é que eu vou garantir a qualidade da criança? Ah, ele estuda próximo de casa. Isso é qualidade, né? Então, eu acho que você explanou muito bem que a gente tem que entender a qualidade em diferentes formas de garantir essa qualidade, e não só do acesso da permanência, mas sim estratégias que garantam a qualidade da educação para todas as crianças, né? E jovens, enfim. Vanessa, também eu acho importante a respeito. Quando for feito o plano municipal de educação, porque eu fui da equipe técnica, na verdade, foi eu a que fiz todo ele. Quando ele foi lá para a Câmara de Vereadores aqui em Cachoeira, fui eu que imprimi ele, encadernei e levei. A importância de, inicialmente, ele ia dizer quem é o município de Farroupilha? É fazer essa caracterização. E aí eu já digo assim, eu já dou uma colaboração aqui por experiência própria. O plano anterior de educação que teve, não o que a gente está agora ainda em vigência, aqui o de Cachoeira, ele vinha com uma caracterização impecável. Só que ele foi feito por 5, 6 pessoas. O de Cachoeira, na época, foi feito entre 2 pessoas. E aí tem aquela máxima, mais cabeças pensam melhor. Então, assim, ó, porque daí quando eu pegar aquele plano, eu vou conseguir ler aquela caracterização daquele município, eu vou conseguir entender aquele município, e aí eu vou olhar para aquele plano e vou ver que aquilo tem sentido de ser, porque é aquele município. Então, assim, uma das coisas chaves do plano, quando vocês forem construir, é essa caracterização, porque, como eu disse, assim, é o contexto de vocês, é o território de vocês, é a realidade. E aí, dentro dessa caracterização, eu vou conseguir ler, qualquer pessoa vai conseguir ler e vai entender que a partir daquilo ali, às vezes eu vou olhar que a qualidade para vocês é determinado critério, porque é do município de vocês. Então, eu acho uma coisa muito, muito importante. E, assim, mais do que trazer nessa caracterização dados, números, o que esses números representam. Os números, eles. Eu sempre falo assim, eu trabalho com financiamento, mas eu sempre falo, a minha orientadora, ela brinca muito que o financiamento é um tema muito árido. Ele é um tema pesado, mas cada vez que eu olho um número, seja uma cifra, ou seja um número absoluto, né, seja dinheiro, seja um dado de número de pessoas, ou coisa assim, eu sempre olho e eu penso assim, aquilo representa para mim o quê? Então, trabalhar também essa caracterização com números que representam alguma coisa, para além simplesmente da quantidade. Então, essa seria uma contribuição para o, né, depois, quando vocês forem fazer o plano municipal de vocês mesmo, essa caracterização, porque daí sim, aí esse plano ele tem uma simbologia, ele vai estar ali, ele vai ser o Plano Municipal de Educação de Farroupilha. Perfeito. Não sei se mais alguém tem alguma colocação, algum questionamento. A gente abre um espaço também para você
os outros participantes quiserem colocar alguma coisa. Desde já, mais uma vez, obrigada, Michele. Foi muito bom. Agradeço a oportunidade. E assim, foi um grande desafio, né? Estar pensando sobre essa questão de como que eu vou pegar um documento com tantas páginas e vou conversar aqui um pouquinho, mas foi mais assim para aguçar quem está participando hoje, aguçar para pensar assim lá para o dia 30,